Boa noite, igreja. A paz. Amém. Bom, eu sou uma filha amada de Deus, lutando contra a dependência emocional, carência, procrastinação, orfandade, rejeição, ira, e meu nome é Júlia. Eu não fui planejada pelos meus pais, os dois eram bem jovens e namoravam. Minha infância é um grande trauma, marcada por muita dor e sofrimento. Meus pais brigavam demais. Eu sempre ficava acordada durante as noites, escutando brigas com muito medo. Havia muita ameaça e agressão verbal entre os dois. Meus pais se separavam constantemente. Eu e minha mãe já moramos em 14 casas de aluguel e sempre éramos despejadas porque ela não pagava o aluguel. Minha mãe sempre teve muito ciúme do meu pai comigo. Tudo que ela sentia em relação a ele, ela descontava em mim, me batendo, puxando o meu cabelo. Eu tinha muito medo dela. Lembro de um dia ter caído na dança com uma calça nova que ela tinha comprado. Havia entrado um caco de vidro no meu joelho, mas eu estava fora da competição, mas só conseguia pensar o quanto ia apanhar e decepcionar minha mãe por ter rasgado a calça nova. Sempre fiz de tudo para agradar a minha mãe, mas a cada dia me sentia mais rejeitada e odiada por ela. Eu ia para a cama dos meus pais toda noite e deitava do lado dela. Ela me expulsava e mandava eu ir deitar do lado do meu pai. Ela chamava o meu quarto de favela, me chamava de porca e muitas outras coisas, e isso me doía demais, porque eu só tinha 7 anos. Meu pai tocava na noite, sempre deixando eu e minha mãe sozinha. Meu pai traía demais a minha mãe. Lembro de pequenininha andando com ela de madrugada, indo atrás do meu pai nos bares que ele tocava. Mas meu pai sempre foi o melhor pai do mundo. Cuidava de mim, atencioso, sempre se importou muito comigo e sempre fui tudo para ele. Na escola, na minha casa, sempre fazia de tudo para agradar e buscar a aprovação das pessoas. Ia muito na minha avó materna. Lembro de lá ser o meu refúgio e onde eu contava tudo o que minha mãe fazia comigo. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe decidiu deixar o meu pai. Estava tendo um caso com o chefe dela. Na verdade, ela disse para mim que me deixaria também com meu pai e conversava com a amante dela, combinando de ir embora na minha frente enquanto eu chorava. Minha casa era marcada por brigas, ameaças, adultério e muito sofrimento. Lembro muito da primeira semana de julho de 2009. Minha mãe colocou uma mala na sala da minha casa, fazendo questão de mostrar para mim e para o meu pai que ia embora. Dia 2 de julho de 2009, uma quinta-feira, um dia bem incomum na minha casa. Minha mãe fez até morango com leite condensado, que na época era minha sobremesa favorita. Foi uma noite bem harmoniosa entre nós 3. Meu pai foi me colocar para dormir como sempre, e minha mãe passou no quarto e disse: "Amor, estou te esperando no quarto." Um grande espanto, porque minha mãe nunca havia chamado meu pai de amor. E nesse dia específico eu capotei. Bom, essa foi a última frase que eu ouvi da minha mãe. Acordei no meio da noite com pessoas falando, fui de olho fechado até a porta. Quando abri meu olho, minha mãe estava na escada morta, cheia de sangue. Durante a noite, meu pai e minha mãe brigaram muito, se bateram. Segundo meu pai, minha mãe pegou uma faca para matar ele, mas ele tomou da mão dela e enfiou nela. Arrependido, tentou se matar, se jogando da laje, mas não conseguiu. Desde esse dia, minha vida virou um inferno. Sem mãe, meu pai sendo preso, tendo que ir numa delegacia com 9 anos falar detalhadamente sobre a minha vida. Lembro de, nesse dia, ter ficado entre a delegacia e o conselho tutelar. E lá descobri que meu pai tinha feito isso. Quando eu voltei para a delegacia, meu pai estava depondo, falando de mim, e saiu chorando, coisa que eu nunca vi, da delegacia e disse: "Filha," ajoelhado também, "filha, me perdoa. Eu vou pagar por tudo que eu fiz." E eu logo gritei: "Pai, eu te perdoo. Eu te amo. Vamos para casa comigo." Cena essa que fez a delegacia parar. Depois disso, fui obrigada a morar com a minha família materna. Eu era muito mais próxima da família do meu pai. Fiquei com depressão, comia compulsivamente, só queria dormir e odiava ir no psicólogo. Minha família havia sido quebrada. Me sentia mais órfã e sozinha do que nunca. Tinha medo de criar relacionamentos na escola e em todos os lugares, porque tinha medo que as pessoas, sabendo da minha história, não me aceitassem. 2 meses após o acontecido, implorei para os meus avós que me deixassem ficar uma semana com a família do meu pai. Com muito custo, consegui. Na semana que eu estava lá, meu pai saiu da prisão. Fiquei muito feliz e só ficava grudada nele. Lembro de logo quando ele saiu, uma mulher apareceu, Ariane. Sempre gostou dele, foi ver ele e está até hoje lá. Minha madrasta, que eu amo muito.
Minha mãe tinha morrido e tenho uma estranha com meu pai. Nem tive tempo de digerir tudo com ele, de termos uma conversa. 2 anos depois nasce o meu irmão. Hoje, o amor da minha vida. Mas antes, alguém que veio para completar uma família da qual eu não fazia parte, da qual me sentia completamente excluída. Fui ficando cada vez mais fechada, carente e sozinha. Aos 11 anos, perco meu avô materno. Meu chão mais uma vez se abre. Aos 13, começo a gostar de um menino na escola. Meu pai quase nunca me falava não, até porque ele tinha tirado a vida da minha mãe. Namorei com esse menino 3 anos. Me tornei totalmente dependente emocional dele e da família dele. Eles me aceitaram e aceitaram a minha história. Eles vinham nessa igreja e me trouxeram. Em 2014, fui no retiro e aceitei Jesus, mas não permaneci. Nesse ano, meu pai foi julgado, que depois de 5 anos em liberdade, teria que ser preso novamente. A família do meu namorado foi para o interior. Parei de ir na igreja porque ia mais por causa dele. Em 2015, meu pai vai preso. Mais uma vez, meu chão se abre. Odiava ficar na minha casa, não queria morar com a minha madrasta e meu namorado estava no interior. Até que a Heloísa Valentim começou a me mandar muitas mensagens para eu ir na célula. Resolvi ir. Fiz os encontros da igreja, perdoei minha mãe porque achava que a culpa toda era dela. Reencontrei meu amigo de infância, Mateus, e nesse tempo começou o Na Brasa. Eu realmente encontrei Jesus e vivi o meu primeiro amor. Orava sem cessar. Só queria viver com Jesus. Em casa, era rebelde e só queria estar na igreja. Decidi terminar o meu namoro porque entendi que não era isso que Jesus queria para minha vida. Doeu muito, porque era nesse relacionamento que eu me sentia amada e aceita. Mas conheci a Jesus e ganhei uma família muito especial. Em especial, bem no começo da minha caminhada, queria agradecer a Edileuza, o Edinho, a Elô, o Mateus, a Lila e o Tico e outros tão especiais que me receberam e me têm até hoje como família. Comecei pela primeira vez a me sentir parte de algo. Conheci o único capaz de me amar da forma que sou, o único capaz de preencher todos os meus vazios. Minha adolescência foi cheia de crises, dores, comecei a entender o que meu pai tinha feito de fato. Eu e ele éramos muito amigos, mas a nova família dele me afastou dele. Então tinha sérios problemas com todos dentro da minha casa. Por ter perdoado minha mãe, toda a raiva que eu sentia passou e comecei a sentir a dor da saudade e a falta de ter uma mãe. Fui cada vez mais conhecendo a Jesus e ele foi mudando a minha vida. Fui crescendo espiritualmente, mas tinha uma ferida muito aberta com o meu pai. Em 2018, tive a maior crise da minha vida por causa da história dos meus pais. Além disso, minha outra irmãzinha nasceu, na qual eu rejeitei de diversas formas. Seria mais uma pessoa na família que eu não me sentia parte. Não aguentava mais de dor na minha alma. Estava decidida a me matar, mas eu mascarava isso muito bem, afinal já cuidava de pessoas. Esse mesmo ano, comecei a namorar o Bruno. Havia conhecido ele em 2016 e já gostava dele há um tempo. Um dia contei para ele a minha decisão de me matar. Que dia marcante. Choramos no carro, ele orou por mim, declarou palavras sobre a minha vida que só poderia ser do Espírito Santo. Penso muito que Jesus usou a vida dele para me salvar. Comecei a fazer terapia, descobri que eu estava vivendo luto depois de 9 anos. A Débora Piva me chamou para um café e propôs que começássemos um discipulado. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Fui curada em muitas áreas, perdoei meu pai de novo e também a minha madrasta. E decidi ser curada pelo Senhor. Com 21 anos, me casei. As coisas continuavam difíceis com a minha família, mas muito melhor. Já amava muito os meus irmãos e tinha um bom relacionamento com todos, coisa que só Jesus pode fazer. Bom, finalizando, a minha vida sempre foi marcada por perdas, rupturas e dor. Mas Jesus mudou a minha história e me escolheu mesmo sendo a mais improvável possível. Hoje, meu relacionamento com meu pai, com a minha madrasta e meus irmãos é de muito amor, apesar das dificuldades. E o 30 Semanas, ele me ajudou muito a não ser mais refém dessa dor, dessa história, e a cada dia tenho saído desse lugar de vítima, e das minhas feridas tem saído poder para curar. Tenho confiado no Senhor e entregado a minha história e as minhas dores. Também no 30 Semanas, finalmente encontrei a minha verdadeira identidade de filha amada, e entendi que o Senhor nunca me rejeita. Ainda tenho muitas dores, muitas dificuldades com meu pai, muitas feridas, dificuldades de administrar as minhas emoções, dificuldades em depender da opinião das pessoas, mas com uma só certeza e confiança. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigada pelo silêncio de vocês.